2014 realizou um sonho para a Mercedes. O dia em que todas as peças foram colocadas na ordem correta para dar à equipe alemã um lugar no topo do automobilismo mundial. Mas foi Lewis Hamilton quem comandou as ações e ficou encarregado de dar o primeiro título de pilotos à marca alemã. Desde que Juan Manuel Fangio conseguiu isso na década de 50, Rosberg havia caído, mas de cabeça erguida. Mas seu sonho estava intacto. Ele desejava ser campeão mundial de Fórmula 1 e o piloto alemão queria a revanche o mais rápido possível. No entanto, 2015 não seria o ano dessa tão esperada vingança, pois por mais que ele tentasse, Rosberg se viu na posição de ter que enfrentar um Hamilton muito forte, em plena forma. Um Hamilton que conseguia vitórias com muito mais regularidade do que Rosberg, e este simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo avassalador de seu companheiro de equipe. Hamilton foi campeão mundial em 2015 no circuito de Austin, Texas. Logo após se beneficiar de um erro do companheiro para vencer um mundial que conquistou facilmente, sem oposição, e talvez no ego e com sua amizade completamente destruída, Hamilton quis deixar no pódio uma pequena lembrança para Rosberg, como cereja do bolo da difícil temporada de 2015. Jogando para ele o boné de segundo lugar, num gesto que Nico não levaria nada numa boa. Mas para o alemão, isso foi a gota d'água. Ele sabia que a cada ano que passava era uma oportunidade a menos de realizar o sonho de sua vida. E com isso em mente, ele entrou em 2016 disposto a fazer qualquer coisa para vencer Hamilton, até as últimas consequências. Se precisasse, ele seria duro ou muito agressivo. Mas na cabeça dos dois, naquele momento em particular, só passava uma coisa: não deixar que o outro conquistasse o título de Pitbull. Se a rivalidade já era intensa após 2014 e 2015, poucos esperavam que 2016 fosse o auge dessa disputa, com duas pessoas fazendo o que fosse necessário para vencer seu companheiro de equipe. A temporada de 2016 começaria de novo em Albert Park, Austrália, com um Rosberg que sabia exatamente o que fazer para enfim vencer o companheiro. Hamilton, no fim de 2015, teve uma sequência ruim de corridas e não conseguiu vencer seu companheiro, apesar das tentativas. O próprio Hamilton reconheceu que tinha relaxado bastante depois de já ter se tornado campeão mundial. Por isso, este início de temporada seria uma repetição do que vimos no final da temporada passada. Rosberg venceu no Albert Park, enquanto Hamilton perdeu chances de vitória após largada ruim e falha na embreagem, o que é dor de cabeça, em 2016. A situação se repetiu no Bahrein. Hamilton conquistou a pole, mas teve uma largada ruim pelo mesmo problema e foi atingido por Valtteri Bottas na curva 1. E enquanto Rosberg conseguiu vencer aquela corrida, aproveitando todos os erros e problemas do seu companheiro, Hamilton mal conseguiu ser o terceiro na classificação. O azar seguiu na China, com uma falha no carro impedindo Hamilton de se classificar e forçando-o a largar em último aquela corrida. E adivinhem? Rosberg venceu aquela corrida, enquanto Hamilton só conseguiu terminar em sétimo devido a mais problemas durante o Grande Prêmio da China. O azar atingiu Hamilton de novo, que teve outro problema no Q3 do Grande Prêmio da Rússia e largou em 10º. Por isso, a história se repetiu. Rosberg venceu e Hamilton só conseguiu terminar na segunda posição. Após 4 grandes prêmios, Rosberg tinha 43 pontos de vantagem, contra um Hamilton desesperado, que via este começo de temporada colocá-lo em situação difícil na disputa pelo título de pilotos. Desde muito cedo, em 2016, o desespero em Hamilton crescia a cada corrida que Rosberg o vencia, chegando a 1 ponto sem retorno em sua batalha pessoal. A 5ª rodada do Mundial ocorreria no circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha, tradicional início da temporada europeia da Fórmula 1. Hamilton tentava de tudo para encerrar as vitórias do companheiro e vencer pela primeira vez na temporada. Rosberg queria manter sua liderança autoritária em 2016. Hamilton fez a pole nesta corrida. Restava saber se desta vez a sorte o favoreceria ou se Nico Rosberg atacaria novamente com força. Hamilton mantém a liderança na largada, com Rosberg seguindo de perto no vácuo. Por toda a reta e por fora da curva número 1, ele toma a posição do seu companheiro. Porém, nas curvas seguintes ele perde potência.
Hamilton busca o interior de forma agressiva e nesse momento acontece o que era praticamente inevitável. Boa manobra de Rosberg, que largou melhor, enquanto Hamilton foi pela grama. Eles vão se tocar, os dois Mercedes se tocam, Hamilton arriscou, os dois se eliminam, os Mercedes vão embora. Hamilton e Rosberg se tocaram na curva 4 do circuito espanhol e ambos abandonaram a prova, destruindo a corrida para a equipe Mercedes. O consenso geral que a maioria dos jornalistas, fãs e pessoal do paddock da Fórmula 1 tinha era que Hamilton havia tentado uma manobra impossível e que foi ele quem provocou o acidente que terminaria com o abandono de ambos os pilotos. Nico e Hamilton não assumiram responsabilidade e se culparam pelo ocorrido. Hamilton afirmou que Rosberg o fechou ao tentar passar por dentro após sair melhor da curva 3. Já Rosberg disse que apenas defendeu sua posição e não cometeu erro algum. A Federação Internacional de Automobilismo, por sua vez, investigou a colisão, tentando descobrir se havia um culpado ou se tratava de um incidente de corrida. Na investigação, descobriram que Rosberg acidentalmente havia colocado um mapa de motor que o deixava 17 km por hora mais lento que Hamilton. Por isso, na saída da curva, ele tinha menos potência que o piloto britânico, que se lançou naquela parte da pista, e quando Rosberg defendeu a posição, a manobra terminou em uma colisão. Por isso, a Federação Internacional de Automobilismo não encontrou um principal responsável e deixou a manobra como um incidente de corrida entre os dois. E embora a Mercedes não tenha tomado providências nessa disputa, apenas pediu que os pilotos se desculpassem com toda a equipe. Embora, por sua vez, Niki Lauda tenha sido muito contundente com a manobra, culpando Lewis diretamente, dizendo que seu movimento foi agressivo demais e estúpido. Essa situação só beneficiava Nico Rosberg, pois com o acidente e ambos sem pontuar, Hamilton tinha uma corrida a menos para tirar pontos dele na disputa. As coisas para Lewis evidentemente não estavam nada boas. 5 corridas sem conseguir tirar sequer um ponto de seu companheiro. Porém, a sorte do piloto britânico mudaria no próximo Grande Prêmio em Mônaco. Na classificação ficou atrás de Daniel Ricciardo e Nico Rosberg, terminando em terceiro. Durante a corrida, seu ritmo era forte, mas ficou atrás de Nico Rosberg. Vendo isso, a Mercedes pediu para Rosberg deixar Hamilton passar. Algo que deve ser reconhecido, Rosberg acabou aceitando e deixou seu companheiro passar. E graças a uma ótima estratégia e a um erro da Red Bull, com Ricciardo no pit stop, ele conseguiu vencer sua primeira corrida da temporada. Enquanto isso, Rosberg teve um desastre neste grande prêmio com ritmo fraco e ficou em sexto. E no Canadá, Hamilton teve uma corrida tranquila contra um Rosberg que passou por todo tipo de problema. Furos, rodadas sem ritmo. E isso acabou fazendo com que Hamilton voltasse a vencer nessa competição, enquanto Nico Rosberg só conseguiu terminar na 6ª posição. Após o Grande Prêmio da Europa em Baku, Rosberg seguia líder, mas com vantagem reduzida para 24 pontos. Por isso, Hamilton sabia que precisava continuar atacando se quisesse virar a situação no campeonato de pilotos. A 9ª rodada do Mundial será na Casa do Touro, o Red Bull Ring, na Áustria. Esse fim de semana não começaria da melhor maneira para Nico Rosberg, que após um acidente nos treinos livres, acabou danificando sua caixa de câmbio. Ele seria punido com 5 posições no grid pela troca, o que deixava Lewis Hamilton com o caminho livre para buscar aquela vitória que o ajudaria a continuar tirando pontos de seu maior rival. Por isso, no domingo, ele teria que aproveitar de qualquer jeito que seu rival estava com alguns problemas que lhe davam uma pequena vantagem. Os dois adotaram estratégias diferentes e nas primeiras voltas, Rosberg parou cedo para tentar dar um undercut nos rivais. Estratégia funcionou bem, pois Hamilton parou mais tarde e ainda teve uma parada lenta. Nico Rosberg assumiu a liderança virtual do Grande Prêmio, o que desagradou o tricampeão mundial. Com sua estratégia diferente, ele poderia atacar o companheiro com pneus melhores no decorrer da corrida. Rosberg, por enquanto, mantinha bom ritmo no início da disputa entre os pilotos da Mercedes. E um safety car provocado por um furo de Sebastian Vettel ajudaria Nico Rosberg. Em especial porque graças a isso ele poderia fazer o pneu durar um pouco mais e tentar igualar a estratégia do seu companheiro. Após algumas voltas com o safety car, a corrida continuou e Rosberg mostrou ótimo ritmo mesmo com pneus usados, tentando igualar a estratégia de Lewis na última parada dele. Mesmo se aproximando de Hamilton, Nico o controlava e impedia a ultrapassagem. Ainda faltava uma parada nos boxes. E na volta 55 Hamilton faz a parada, mas coloca o pneu macio faltando 16 voltas para o final da corrida.
Uma parada lenta e um erro na curva 3 permitiram que Nico Rosberg mantivesse a liderança do Grande Prêmio ao parar uma volta depois, mas colocando o pneu supermácio. Assim, ele teria mais aderência no início, levando Hamilton a questionar por que colocaram um pneu mais duro que o do rival para terminar o Grande Prêmio. Mas sua equipe foi bem firme sobre isso. Sabemos que essa estratégia é a correta. E de fato acabou sendo verdade. Durante essas 15 voltas, Hamilton começou a se aproximar de Nico Rosberg, enquanto ele desgastava muito o pneu, tentando segurar seu companheiro atrás e esquentando tantos freios que o faziam perder tempo. As voltas finais foram uma bela batalha, onde Rosberg se defendia com tudo o que tinha, e Hamilton buscava aquela oportunidade de conseguir a ultrapassagem que lhe daria a vitória neste Grande Prêmio. Mas as voltas iam terminando para o britânico, enquanto Nico mantinha a liderança. Mas a oportunidade de Lewis chegaria na última volta da corrida. Melhor tração na curva 1 lhe daria chance na longa reta, até a freada da curva 3. Ele usa o vácuo do Nico em toda a zona de velocidade para chegar mais rápido à curva 3. Nico fecha por dentro, Hamilton vai por fora e ao chegar na freada da curva número 3... Nico freou bem depois de Hamilton. Para impedir a ultrapassagem, Hamilton não cedeu e fez a curva, causando novo contato entre eles nesta temporada. Desta vez, porém, Nico teve azar, sua asa dianteira quebrou e ele só pôde ver Hamilton seguir quase sem danos. Lewis Hamilton assumiu a liderança sem que Nico pudesse fazer algo para se defender e ainda agradeceu de forma irônica o gesto do seu companheiro. Nico levou seu carro até a linha de chegada, mas foi ultrapassado por Verstappen e Raikkonen, caindo para quarto lugar. Enquanto Lewis Hamilton, na última volta, conquistava a vitória no dramático Grande Prêmio da Áustria. Mas, obviamente, após essa corrida, a polêmica voltou a explodir nessa rivalidade entre os dois. Segundo Nico Rosberg, sua defesa agressiva não trouxe benefícios, pois a colisão fez com que perdesse 13 pontos para Lewis Hamilton, que se aproximava da liderança do campeonato. Como disse, isso traria consequências para os dois pilotos. Lewis Hamilton foi duramente vaiado pelo público durante o pódio dos vencedores, embora ele tenha declarado publicamente que pouco se importava com isso. Enquanto Nico Rosberg, a Federação Internacional de Automobilismo não seria nada benevolente com ele. A entidade investigou a manobra e o puniu com uma penalidade de 10 segundos por causar uma colisão, por não dar espaço a Lewis Hamilton na curva, já que estavam lado a lado. Por isso, a Federação Internacional de Automobilismo responsabilizou Nico Rosberg pelo contato. Como havia boa vantagem entre quarto e quinto lugar, a punição foi mais simbólica, já que sua posição na pista não mudou. Mas, claro, a Mercedes ficou furiosa porque, de novo, os companheiros se tocaram e perderam pontos para a equipe. Toto Wolff chegou a ameaçar intervir com ordens de equipe se ambos voltassem a se tocar em corrida, mesmo contra a vontade deles. Niki Lauda também adotou a postura de Toto Wolff. Afirmou que se isso ocorresse novamente tomariam providências e acusou Nico de ser totalmente insensato na manobra. De qualquer forma, o dano já estava feito. E a grande vantagem que Rosberg havia acumulado no início da temporada se desfez de uma só vez. Nunca foi tão bem dito em poucas provas. Hamilton venceu o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Hungria e Alemanha, casa de Nico Rosberg. Virou líder do campeonato de pilotos com 217 pontos, enquanto Nico ficou em segundo com 198. Hamilton pressionou o alemão em poucas corridas, ameaçando repetir o que fez em 2014 e 2015. Mas, ao contrário dos anos anteriores, Nico não reduziria o ritmo, nem a intensidade das batalhas e do nível. Porque ele estava decidido a todo custo, a virar novamente o campeonato de pilotos e sair campeão do mundo. Quando a bandeira quadriculada caísse no circuito de Abu Dhabi, Rosberg ainda tinha uma carta a seu favor. Hamilton, após vários problemas com suas unidades de potência no início da temporada, teria que ser penalizado na Bélgica. Instalar unidade extra. Um motor mais novo significa largar do fundo do grid, pois exceder o limite de motores gera penalização e obriga a largar nas últimas posições. Essa era uma carta forte que Nico podia usar para tirar pontos do companheiro. Sim, Nico venceu a corrida na Bélgica, mas a situação também não foi tão vantajosa para ele, porque Hamilton conseguiu terminar em terceiro, fazendo com que a diferença de pontos fosse mínima. Mas para o britânico, as próximas corridas iam trazer lembranças daquele início difícil de temporada, já que novamente os problemas de embreagem voltaram a aparecer.
Na Itália, perdeu a pole e caiu várias posições na largada e só se recuperou para terminar em segundo, atrás de Nico Rosberg. Em Singapura, erros na classificação o deixaram em terceiro e Rosberg liderou de ponta a ponta. E com isso, o alemão voltou a assumir a liderança da tabela de pilotos. Por isso, até esse ponto da temporada, o Mundial era caracterizado por pequenos erros de ambos os pilotos, além dos problemas de confiabilidade que tinham. A embreagem em ambos os carros. Isso permitiria tanto a Nico quanto a Hamilton ficarem constantemente alternando na tabela de pilotos. Nesse momento restavam 6 corridas e a diferença no Mundial era só de 8 pontos entre os dois. Mas poucos imaginavam que a temporada de 2016 teria seu momento decisivo no circuito de Sepang, na Malásia. Para alguns, seria o começo de um sonho, para outros, um inferno na Terra. A Malásia e o circuito de Sepang eram praticamente como um grande prêmio em casa para a Mercedes, já que era o lar de seu maior patrocinador, a Petronas. A vitória era a prioridade para as flechas de prata, mas restam 6 rodadas para o fim do Mundial. Cada erro custaria o dobro e cada ponto levaria Lewis Hamilton e Nico Rosberg mais perto da glória. Neste grande prêmio, o britânico garantiu a pole position na classificação, ciente de que não podia deixar seu companheiro embalar na temporada. Mas com a pressão aumentando e ambos empatados na luta pelo título, podíamos esperar qualquer coisa assim que as luzes do semáforo se apagassem no circuito de Sepang. Nos primeiros metros, Hamilton segurou seu companheiro, mas na curva 1, as coisas ficariam muito complicadas para Nico Rosberg. Ao tentar ultrapassar Verstappen, Vettel freia tarde demais e acaba acertando Nico Rosberg, que foi atingido e acabou indo para as últimas posições nessa corrida. Um verdadeiro presente para Lewis Hamilton. Para sua sorte, Rosberg conseguiu continuar na corrida, mas teria que recuperar muitas posições para evitar que seu companheiro de equipe tirasse uma grande quantidade de pontos dele nesta corrida. Por isso, Hamilton só precisava se certificar de terminar aquele grande prêmio sem cometer nenhum erro. E ao final da tarde, no circuito de Sepang, ele voltaria a ser o líder da tabela mundial de pilotos. Nico Rosberg ultrapassou vários carros para recuperar posições rapidamente. Mas a vitória neste ponto parecia impossível, ainda mais quando o ritmo de Hamilton parecia completamente imbatível. Naquele fim de semana, Hamilton seguia para uma vitória decisiva rumo ao tetracampeonato, enquanto seu rival foi prejudicado logo na primeira curva. Mas na volta 41, Hamilton acaba sendo definitivamente abandonado pela sorte. Quebrou o carro do líder, quebrou o motor que está indo embora. Quebrando? Ali ficam as esperanças de Lewis Hamilton. O motor de Hamilton estoura a 15 voltas do fim, num momento decisivo que favoreceu totalmente seu companheiro. Após esta corrida, restariam 5 rodadas para o fim do Mundial. Novamente, a baixa confiabilidade surgiu na garagem britânica da Mercedes. E para Nico, isso foi como um verdadeiro presente dos céus, pois embora não tenha conseguido a vitória nesta corrida, Nico conseguiu recuperar até a 3ª posição. E com isso, a diferença na tabela de pilotos agora chegava a 23 pontos a favor do alemão. Em uma situação em que Hamilton simplesmente não podia acreditar, já que, mais uma vez, era ele quem tinha que sofrer com a confiabilidade do seu monoposto. Chegou ao ponto de, em uma declaração, dizer que parecia que alguém não queria que ele ganhasse aquele Mundial, fazendo com que muitas pessoas começassem a especular com teorias de sabotagem, onde argumentavam que tudo isso acontecia com Hamilton porque a Mercedes queria um campeão alemão em uma equipe alemã. Teorias completamente desmentidas por toda a diretoria da Mercedes. Imediatamente, mas independentemente do que as pessoas acreditassem, Hamilton estava completamente encurralado de uma hora para outra. Mas ainda assim, Lewis Hamilton ainda dependia apenas de si mesmo para ser campeão mundial em 2016, precisando vencer as 5 corridas restantes, para garantir que Rosberg conquistasse seu 4º título mundial, independentemente de sua posição em cada corrida. Hamilton precisava vencer 5 corridas sem errar ou deixar Rosberg ganhar, pois se falhasse em apenas um grande prêmio, o Mundial já não dependeria mais dele. No Japão, sofreu de novo com falhas na embreagem, perdendo chance de tirar o primeiro lugar de Rosberg. E quando o alemão venceu e ele ficou em terceiro atrás de Max Verstappen, Hamilton já não dependia só dele.
Para ser campeão mundial, ele teria que vencer as 4 próximas corridas e que Rosberg ficasse em terceiro em algumas delas, para que novamente as chances de ser campeão do mundo em 2016 dependessem dele. Durante as corridas, Rosberg focou em evitar problemas. Se Hamilton vencesse, cuidaria de terminar em segundo nas outras corridas. Ele teve sorte em várias ocasiões. Nos Estados Unidos, por exemplo, um safety car o ajudou a se reposicionar quando estava em terceiro. Segundo, após poder parar durante a neutralização e aproveitar que o resto dos rivais já havia parado. No México, ficou atrás de Lewis Hamilton ao evitar riscos. E no Brasil, mesmo com chuva forte, o ritmo impressionante de Max Verstappen neste grande prêmio o levou ao terceiro lugar, mas uma estratégia falha da Red Bull permitiu que ele recuperasse a segunda posição. Hamilton venceu as 3 corridas seguidas, mas Rosberg ainda ficou logo atrás. Ele tinha cumprido completamente seu objetivo. Se Hamilton vencesse, ele ficaria atrás, porque era exatamente isso que ele precisava para ser campeão. Ao chegar ao Grande Prêmio de Abu Dhabi, o cenário de 2014 se repetia, mas agora a vantagem era totalmente de Nico Rosberg. Hamilton precisava vencer e Nico chegar em quarto para ser campeão mundial. Agora ele precisava vencer e colocar 2 carros entre ele e Nico Rosberg para ser campeão. Por isso, todas as possibilidades estavam do lado do alemão. Naquele momento, tocava com a ponta dos dedos o sonho de sua vida. No entanto, Nico não sairia confiante neste grande prêmio, pois sabia perfeitamente que, até que fosse matematicamente impossível, não podia descartar seu companheiro de equipe. Hamilton conquistou a pole position desta corrida e, como vinha sendo habitual, Nico Rosberg acabou ficando logo atrás dele na segunda posição. Tudo acontecia como o alemão precisava. Para o domingo, Hamilton teria que dar um jeito de ser campeão quando chegasse o momento da noite árabe. E uma vez que os carros se alinhariam no grid de largada, Hamilton teria 53 voltas para impedir a coroação de seu companheiro de equipe. Hamilton defendeu sua primeira posição e não permitiu que Nico Rosberg o ultrapassasse, pelo menos nesses primeiros metros da corrida. Rosberg estava totalmente focado em sua missão. Conseguiu evitar perder posições e se manteve em segundo nas primeiras voltas, sabendo que teria que se manter nessa segunda posição para garantir o campeonato mundial de pilotos. Sabendo que se atacasse Lewis Hamilton, qualquer coisa poderia acontecer, tirando dele a possibilidade de conquistar esse título. Esse foi o tom durante as primeiras voltas do Grande Prêmio de Abu Dhabi. A Mercedes seguia a estratégia de 2 paradas, e o maior susto do alemão foi precisar ultrapassar Max Verstappen, que usava outra estratégia. Com poucas voltas restantes e após a segunda parada nos boxes, Rosberg seguia firme em segundo lugar. Percebendo que as voltas e opções estavam se esgotando, era a hora de Hamilton agir. Sua última cartada para tirar o título de Nico. A 15 voltas do fim, só um segundo separava ele do companheiro de equipe. Mas Verstappen e Vettel estavam a uma distância relativamente próxima para ameaçar Rosberg nas condições certas. Vendo isso, Hamilton reduziu bastante a velocidade e passou a andar bem mais devagar nas curvas, aumentando os tempos de volta. Rosberg, sem querer arriscar uma manobra contra Lewis Hamilton, apenas seguiu devagar atrás dele. Assim, Vettel com pneu super macio e Verstappen com macio começaram a se aproximar da posição do piloto da Mercedes. Volta após volta, Vettel e Verstappen ficavam cada vez maiores nos retrovisores de Rosberg, mas ele continuava sem querer se arriscar a fazer uma manobra contra seu companheiro de equipe. Que desse errado e ele perdesse a vantagem de ser campeão do mundo. Nas 5 voltas finais, Verstappen e Vettel já o alcançaram, e a última chance de Hamilton era que ambos o ultrapassassem. Era sua última carta e sua última oportunidade de sair de Jazz Marina como campeão. No entanto, a equipe não gostou do que ocorria e rapidamente avisou pelo rádio. Toto Wolff e Pat Lowe pediram para Hamilton acelerar, pois corriam risco de perder a corrida se Verstappen e Vettel os alcançassem. Os chamados constantes pelo rádio eram considerados inexplicáveis por alguns fãs da Fórmula 1, porque a equipe já tinha sido campeã de construtores e sentiam que estavam se intrometendo na luta pelo título. Hamilton ignorou todas as ordens e seguiu fazendo o que queria, afirmando não se importar em perder uma corrida, já que estava perdendo o título mundial. Neste momento, Vettel já tinha passado Verstappen e a última esperança de Hamilton era que o alemão causasse problemas ao compatriota.
A 2 voltas do fim, Hamilton afasta Rosberg do asa móvel e Vettel o ataca na segunda reta. Mas a velocidade não basta para ultrapassar. Na última volta, Hamilton tinha só uma chance e Vettel precisava ultrapassá-lo depois. Mas parecia que o destino seria praticamente o mesmo. Hamilton tentou, fez o que pôde e usou as armas que tinha naquela corrida. Mas as condições nunca foram favoráveis para ele, e ele estava prestes a ceder o trono ao seu maior rival, ex-amigo e companheiro de infância. Por sua vez, Nico soube o tempo todo o que precisava fazer, manter sua posição e resistir até o final. E depois de um ano muito complicado, aproveitando os erros de seu rival, seu azar e fazendo exatamente o que precisava ser feito, ele estava prestes a realizar o sonho de muitos e a realidade de poucos. Poucas curvas separavam Nico Rosberg do título, mas ao cruzar a linha na volta 55 ele ficou em segundo. Mas era o suficiente para vencer Hamilton e se tornar o campeão mundial de Fórmula 1 da temporada 2016. Nico, campeão da Fórmula 1 lá. Três anos após o início dessa batalha e da busca por um sonho, Nico Rosberg poderia se orgulhar de entrar no seleto grupo de campeões mundiais da Fórmula 1? Após anos perseguindo esse sonho, na noite de 27 de novembro de 2026, o alemão entrou para a história e conquistava sua tão desejada coroa, depois do ano mais duro e difícil que teve que suportar em toda a sua vida. Enquanto Hamilton simplesmente teve que assistir tudo desmoronar depois de ter dado tudo de si para conquistar seu tetracampeonato mundial. O início desastroso, os problemas constantes e o alto nível do companheiro tornaram quase impossível para ele defender a coroa que mantinha desde 2014. Esses 3 anos de rivalidade mostraram que na Fórmula 1 não há amizade ao buscar o maior objetivo dos pilotos. Pois Rosberg e Hamilton deram tudo de si e não se importaram em destruir completamente a amizade de infância para prevalecer na luta pelo título de campeão mundial. E depois dessa batalha feroz para ambos, o caminho seria completamente diferente daqui para frente. Pelo lado de Hamilton, evidentemente, em seu sangue estava o desejo de vingança. Recuperar a Prêcia o quanto antes e afastá-la rapidamente de seu companheiro, o cetro do rei da Fórmula 1. Sua ambição até esse ponto era bastante clara: vingar-se e mostrar para Nico que, sem tantos problemas, ele não seria rival em 2017. No entanto, por sua vez, Nico Rosberg não lhe daria a oportunidade dessa revanche, mas ambos como campeões do mundo. Pois, de maneira surpreendente, no mesmo dia em que recebeu seu troféu que o consagrava como campeão, anunciava ao mundo sua aposentadoria oficial e definitiva da Fórmula 1, porque já havia realizado seu sonho e não queria reviver o estresse, pressão e desespero de outro confronto pelo título de pilotos contra Lewis Hamilton ou qualquer outro piloto. Preferia dar um passo para o lado e preferia se dedicar a passar o tempo com sua, do que voltar a passar pelo que significa a pressão e o estresse de uma luta pelo título no mundo da Fórmula 1. Assim, no fim, Hamilton teve que aceitar não poder se vingar do companheiro. Mas ele disse: não vou procurar o culpado, mas quem vai pagar. Não pôde se vingar do companheiro, mas anos depois se vingou de Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, conseguindo conquistar os títulos de 2017, 2018, 2019 e 2020, tornando-se heptacampeão mundial de Fórmula 1. Um momento? Mas Nico já estava passando o tempo com sua família, com seus filhos, com sua esposa. E isso para ele era mais importante do que qualquer outro campeonato que pudesse conquistar no mundo da Fórmula 1. Por isso, apesar de muitos terem especulado que ele poderia eventualmente voltar, Rosberg cumpriu sua promessa e nunca mais voltou, pelo menos como piloto, ao grid mais exclusivo do mundo do automobilismo. E apesar de que durante vários anos a amizade de Nico e Lewis parecia completamente irrecuperável, com ambos bastante ressentidos pelo que aconteceu durante o confronto deles, Nico Rosberg comentou anos depois que talvez ele e Hamilton não sejam mais tão amigos, mas que Hamilton ligou para ele várias vezes e levou presentes para suas filhas. Em um gesto que tanto para Nico quanto para Lewis significou fechar uma ferida que durante tantos anos permaneceu aberta entre os dois. Assim, pode-se dizer que a lembrança e uma parte da amizade deles ainda permaneceram em ambos, e que, ao menos neste final, recuperaram parte do que perderam nessa rivalidade intensa. De qualquer forma, a aposentadoria de Nico Rosberg marcou o fim dessa batalha, que sem dúvidas foi a grande rivalidade da década passada.
deixando para nós a escolha, em um mundo tão hostil e competitivo como o da Fórmula 1 quando dois pilotos disputam a tão desejada glória. E a compasso? No Olimpo do automobilismo, aspectos como camaradagem, amizade e respeito ficam completamente em segundo plano. Porque o único que importa é conquistar aquele espaço na história ao qual pouquíssimos pilotos têm direito de acessar. E que quando esse sonho está ao alcance, o de estar no topo do automobilismo mundial e ganhar um capítulo exclusivo nos livros de história da Fórmula 1, o único que importa é ser mais rápido que o seu rival. Senhoras e senhores, assim encerramos o remake do capítulo 1 de Rivalidades Lendárias da Fórmula 1. Agora te pergunto, viveu a batalha deles? O que achou do confronto? E, acima de tudo, se você gostou desse remake e achou legal a gente ter revisitado essa história para dar um tratamento melhor, após 4 anos do lançamento da série, que mudou tudo pra gente. Se você gostou desse vídeo, talvez a gente possa retomar rivalidades lendárias com algumas batalhas que têm o mesmo status, mas que na história passaram completamente despercebidas para muitos. Mas no final, quem vai decidir isso são vocês com o apoio que derem para esse vídeo. Então, se vocês quiserem esses 2 capítulos, deixem um like nesse vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo com amigos. Também aproveito para te convidar a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujo link estará na descrição desse vídeo. E a gente se vê em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar. E até logo!